Boa noite para Portugal. Estamos a começar com o friozinho do inverno, junto à lareira. No Brasil, com certeza que estão sobre os fortes raios solares da primavera. A primavera a caminho do verão. Pois é isso. Ahm, Vamos centrar para que o nosso estudo nos traga luz e para que possamos contribuir com as energias que, que a alma grupal vai irradiar, possamos ser úteis à humanidade e à hierarquia. Antes de pronunciarmos a grande invocação, eu vou ler um pequeno texto que fala sobre esta invocação dos tempos de Aquário para os tempos de Aquário. A invocação ou oração não pertence a nenhuma pessoa ou grupo, mas a toda a humanidade. A beleza e a força desta invocação repousam na sua simplicidade e na sua expressão de certas verdades centrais que todos os homens, inata e normalmente aceitam. A verdade da existência de uma inteligência básica, a quem nós vagamente damos o nome de Deus. A verdade que, por trás de toda a aparência exterior, o poder motivador do universo é o amor. A verdade que uma grande individualidade veio à Terra, chamada pelos cristãos o Cristo, e encarnou aquele amor de modo que o pudéssemos compreender. A verdade que tanto o amor como a inteligência são efeitos do que é chamada a vontade de Deus. E finalmente a verdade auto-evidente que somente através da própria humanidade pode o plano divino realizar-se. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz deixa à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito as pequenas vontades dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleçam o plano na Terra. Como almas, vamos pronunciar 3 vezes a palavra sagrada. Om.
Oh. Após refletirmos no estudo da semana passada, achamos por bem repetir outra vez os mesmos slides, porque esta matéria não é fácil. É bom repetir pausadamente os slides e, se quiserem aprofundar o estudo do A1 e do OM, no Tratado sobre Magia Branca, a regra 4 explica ao pormenor o significado do som. Se vocês não tiverem o livro, sempre aconselhamos o site do Núcleo Aquariano. É só escrever www.núcleoaquariano, acho que é .com, mas vocês chegam Ponto logo lá. .org, ponto Ah, .br. sim, .br. Estão lá alguns livros do mestre tibetano e creio que está o Tratado de Magia Branca. Podes avançar, Anabela, por favor. Como a Lúcia disse, hoje vamos voltar às palavras sagradas, Aum e Om. Vamos nos debruçar sobre o Om e porque ele está sempre a vibrar à nossa volta e dentro de nós. Nós fazemos parte da criação divina e o som está sempre ao nosso alcance. Nós é que não estamos purificados o suficiente para conseguirmos ouvir e sentir a sua vibração. Então, hoje é o Om, palavra sagrada, e vamos outra vez ler esta definição de que são as palavras sagradas. A base de todos os fenómenos manifestados é o som proferido ou a palavra pronunciada com poder, isto é, com o pleno propósito da vontade por trás dela. Quando se diz que o Logos construiu os mundos através da meditação, quer-se dizer que dentro do seu próprio centro de consciência houve um período em que ele ponderou e meditou sobre os propósitos e planos que tinha em vista. Visualizou para si mesmo todo o processo do mundo como um todo perfeito, vendo o fim desde o princípio e tendo consciência dos detalhes da esfera consumada. Eu creio que é sempre importante nós simplificarmos, diante, obviamente, a consciência de cada um, ah, o que, o que estes parágrafos querem dizer. Relativamente aqui ao primeiro, a base de todos os fenómenos manifestados é o som proferido ou a palavra pronunciada com poder. Ah, eu creio que
se nós pronunciarmos qualquer som, qualquer fala, com uma mente amorosa, sem julgamentos, sem críticas, eu creio que já estamos a fazer a nossa parte. E pouco a pouco vamos compreendendo o que é que o Logos, ou como é que o Logos foi construindo e vai construindo os universos. Porque como é em cima, como é em baixo. Então creio que o fazermos a nossa parte é emitir a palavra correta, com um coração puro, que nos vai levar à ação correta. Isto é o que a minha consciência me diz hoje. Amanhã, com certeza, que será algo mais. Neste momento, foi isto que eu captei, neste parágrafo. Ele também tem Nós, um. às vezes, também, desculpa, Anabela, só para terminar, hum, estava eu aqui a refletir quando estava a ler os slides que a Anabela fez. Meu Deus, que difícil! Mas depois alguma coisa me disse: a espiritualidade não é difícil. Creio que é tão simples, que nós é que depois tentamos complicar. E então ficou-me realmente isto, que é fazer o nosso melhor e emitir a palavra que não prejudique ninguém. Creio que é o que está por trás do som home e do som aum. Pelo menos para nós nesta fase do caminho. Ias acrescentar algo, Anabela? E o que eu ia dizer é que se nós refletirmos sobre o primeiro parágrafo, que nos diz que a base de todos os fenómenos manifestados é o som proferido ou a palavra pronunciada com poder, isto é, com o pleno propósito da vontade por trás dela, está-nos a instruir que o som e a palavra têm poder. Claro que este poder que nós estamos a ver aqui é um poder divino de criação e é proferida por um ser que está purificado e que vai construir algo de belo. Mas nós também podemos ter em alerta, digamos assim, que quando proferimos palavra, ela tem vibração, tem som e tem poder. Que era o que a Lúcia dizia ainda há pouco. Nós, na espiritualidade, tudo é simples, mas quando nós começamos a expandir a nossa consciência, quando o nosso universo começa a tornar maior, nós começamos a perceber que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras também têm consequências e são som, e todo o som tem poder. Daí o cuidado que devemos ter com a palavra pensada, com a palavra emitida. E quando estamos no início do nosso caminho, este é o nosso serviço. Ter cuidado com aquilo que nós pronunciamos, com o poder que nós podemos deixar fugir e com aquilo que queremos construir. Chama-se isso inofensividade, não é? É o que o mestre tibetano nos está sempre a relembrar em toda a sua obra. Ser inofensivo e não ser separatista.
Quando Logos terminou a sua meditação, tudo foi concluído como um quadro ante a sua visão interna, e ele usou uma palavra de poder que lhe foi comunicada por aquele de quem nada pode ser dito. O Logos do esquema cósmico, do qual o nosso sistema é apenas uma parte. Aqui mostra-nos a dimensão. Uhum. Bom, vamos ao OM. Angélica, estás cá hoje? Quando alguma de vocês quiser ler ou quiser dizer alguma coisa, por Sim. favor, sintam-se à vontade. Boa noite às meninas. O Om é um mantra que eleva a consciência aos planos superiores. É poderoso e eficaz, se usado corretamente. O Om significa libertar, redimir, salvar, salvar a alma encerrada em qualquer corpo. Forma ou veículo constituído por substância material e convertendo cada um dos seus elementos em energia espiritual. É o verbo libertado da forma que se expressa como alma-espírito e não como corpo-alma-espírito. Então, significa que se o homem for bem pronunciado, com aquela pureza de mente e coração, que ele vem limpar ou ele limpa as densidades dos nossos corpos. É o que eu consigo compreender daqui. É como se fosse tipo um choque elétrico, que quando nos toca, ele limpa o que está a obstruir. Pode-se dizer que é um banho de som, mas Sim, limpa, sim. sim, sim, sim. Como quando batemos as taças tibetanas. Sabem aqueles instrumentos que se usam no Tibete e que nós também usamos cá? Tim? Uhum. Quando bem batidas ou bem tocadas, há uma purificação energética. Agora imaginem isto em grande escala, do logos planetário e do nosso próprio som, quando nós emitimos a palavra amorosa ao homem correto. É uma limpeza fortíssima, daí a responsabilidade que temos de pronunciar não mecanicamente, mas com profundidade. Irmã, Boa noite, meninas. Boa noite. O Om é um som dual que significa precisamente a relação entre espírito e alma, e entre vida e consciência. Ele liberta as qualidades que estão contidas no nosso corpo, no nosso cálice, provocando um vazio que será preenchido com uma substância mais sutil. Ao emitir a palavra sagrada Om na meditação, o homem deve ser capaz, se emitido corretamente, de realizar o trabalho criador e o trabalho destruidor. O homem atrairá para o seu corpo matéria mais sutil, libertando-se da mais grosseira. Criará formas mentais que atrairão matéria mais refinada para si e rejeitará aquelas de vibração inferior. Só recapitulando aqui o primeiro parágrafo, nunca se esqueçam que sempre que se fala de espírito, fala-se de vida, do aspecto vida, do aspecto pai e do primeiro raio. Espírito, vida,
primeiro raio, são, vá lá, sinónimos. Sempre que se fala de alma, fala-se de consciência, fala-se no segundo aspecto, segundo raio, que é para irmos, vamos sempre repetindo isto, é para depois não fazer confusão. E o resto do texto foi o que tivemos a dizer nos slides anteriores. Pronto. Pronunciar bem o homem com o propósito ou de construir, não é? Ou então também pode haver uma destruição. Que eu entendi deste destruir, está escrito no parágrafo anterior, que diz: Ele liberta as qualidades que estão contidas no nosso corpo. O que é que ele vai destruir? O que é a energia densa que está no nosso cálice. E o que é que vai provocar? Não é um vazio, mas é uma libertação de energética, aquela energia liberta-se, vai-se embora e aquele espaço pode ser preenchido por uma energia mais subtil. Então, esta destruição, criação, é uma forma de evolução, porque à medida que porque o Om, quando nós pronunciamos o homem vai se tornando mais puro e mais perfeito à medida que nós treinamos. Tudo é treino. Tudo é disciplina. E à medida que nós vamos treinando, o nosso homem vai libertando o cálice, o nosso cálice, não é? Das densidades que nós temos, não é? Que vivem em nós, e vai provocando este tal vazio que vai ser preenchido com uma nova substância à qual nós estamos a aceder com este trabalho, com este serviço, com esta disciplina, com este treino. E eu acho que esta de destruição e criação tem a ver com a evolução que nós temos na expansão de consciência. Lúcia Maria, ficaste a pensar. Sim, e estava aqui a pensar que, pelo que eu compreendo, que o Om foi o primeiro som, que o nosso Logos manifestou. É isso que, não propriamente neste slide, mas estava aqui a pensar que quando o nosso Logos pensou em criar, não é? Ele emitiu o som primordial. O homem é o som primordial. Yeah. E na sua vibração, tudo o que estava à volta também que tinha a sua energia, começou a vibrar naquela frequência e começou-se a aglomerar em partículas idênticas, parecidas e criando formas e criando vida. Portanto, essas partículas tiveram que se libertar da substância ou da forma como estavam a existir para começarem a vibrar na forma do Om criado, que foi emitido pelo Logos. E também é, é este som que liga a personalidade à alma e a alma à mónada, como um género dentro da carana. Estou aqui a pensar alto, estou aqui a refletir. Sim, também acho. Uhum. Poderia-se dizer que o homem pode ser o sussurro de Deus, Sim, a a voz de Deus, criação. a voz do Criador. Ele inspirou e na expiração não sussurrou, vibrou. O Verbo fez carne, não é? E o verbo fez-se carne. Fez carne. A Maria José consegue ler? Consegue? Sim, a fusão do homem com a substância material
redimido dos três corpos, físico, astral e mental, produz integração e, finalmente, libertação, sendo este o objetivo que o ser humano persegue incessantemente. O homem só é eficaz se for usado no plano mental e com o poder da mente controlada, focada na sua intenção e significado, por trás do esforço falado. Quando pronunciado com pensamento concentrado, desfaz-se da matéria densa dos corpos dos corpos mental, emocional e físico. Ok. E levando então para o segundo aspecto, para a alma. Quando pronunciado com pensamento concentrado, desfaz da matéria densa dos corpos mental, emocional e físico, sim. E há então a ligação com a alma. Ok. Quando É para continuar a ler. pode, pode ser. Quando é emitido com intensa aspiração espiritual, atua como meio de atração e reúne as partículas da matéria pura em substituição às que foram descartadas. Os estudantes deveriam ter sempre em mente ambas as atividades ao empregar a palavra sagrada na sua meditação. Isso resultará na construção dos bons corpos para serem usados pela alma. Portanto, aqui nós estamos a falar da construção e da destruição. Quando é emitido com a intensa aspiração espiritual, atua como meio de atração e reúne as partículas de matéria pura em substituição das que foram descartadas. Portanto, no momento em que se emite o som, a matéria densa, ela não tem capacidade de resistir, desfaz-se e é substituída por partículas de matéria pura. E quando nós emitimos o OM, se tivermos em mente essa possibilidade, nós vamos ter corpos mais purificados para serem usados pela alma. Palavra de poder sagrada, palavra da alma. Som duplo significando a relação do espírito e alma, de vida, consciência. Bija mantra do centro ajna. Mantra semente. Sílaba mística. É a palavra mais solene na Índia. É uma invocação, uma bênção, uma afirmação, uma promessa, sendo muito sagrada. O som quase inaudível para a maçonaria ocultista primitiva. Acho que ficou cortado ali. Eu pensava que era no meu texto, por isso é Não, que mas depois eu não não. te disse nada. Agora estou a ver que não, sim. É a A imagem que deve estar promessa em e a cima. maçonaria, sim. Justifica-se precaução quando a palavra é enunciada com propósito. Ela é geralmente colocada no início das escrituras sagradas, sendo seguida por orações. E temos aqui
o Yantra, que é assim que se chama a manifestação visual do Om. Nada a dizer, não tenho nada a dizer, só mesmo a integrar e a silenciar, porque quando nós olhamos para esse símbolo, é tão poderoso, é tão mágico, realmente. Acho que o trabalho dele, que ele faz o seu trabalho, independentemente de sabermos exatamente o significado dele. Tal é o Tenho o seu anel, poder. É, tenho o anel que com este. lindo símbolo do homem. Sim. E Perfeito. Creio que hoje já entrou mais alguma coisa na nossa consciência acerca do som. Eu até sugeria que fechássemos os olhos e que seguíssemos a instrução que o mestre tibetano dá na regra 4 do Tratado de Magia Branca, que é exatamente este, fecharmos os olhos e ouvirmos o nosso próprio som, porque cada alma, Anabela, Irma, Maria José, Angélica, Lúcia, Ana Martins, enfim, qualquer elemento deste grupo, Paulo Santos, Dani, Sakit, hum, eu agora não sei os nomes todos de cor, também não é importante, tem um som, é o som da nossa alma. Quando nós encarnamos, ele faz presente e vai nos acompanhar durante toda a encarnação até ao fim. Vamos então silenciar e tentar ouvir o nosso som. Podes pôr a música na vela. Depois eu avanço para o exercício. Se faz favor. A nossa alma grupal também tem o seu próprio som. Ouvimos esse som nos nossos corações e mentes e irradiamo-lo como o amor que ele é para todos os membros do grupo. Então enviamos amor, enviamos o homem para a Anabela, Angélica,
Ivan, Ana Martins, Ademir Teixeira, Cláudia, Conceição, Carlota, Dani, Danilo, Irma, Jacinta, Maria José, Paulo Santos, Tânia, Beth, Pico, Carla Pereira, Lucy, Saquit e Lúcia. Temos este grupo cheio de luz, a irradiar para o universo compaixão, fraternidade. E vamos fazer o exercício de desidentificação. Estamos confortáveis, relaxados. Fazemos 3 inspirações suaves. E assim libertamos todas as tensões. Dizemos agora para nós. Colocamos o nosso corpo físico numa posição relaxada e confortável. Pois temos um corpo físico, mas não somos o corpo físico. Dizemos-lhe o que fazer. Logo, ele não é o nosso eu. Após ancorarmos este reconhecimento na consciência, dirigimos o pensamento até à natureza sensível e dizemos: temos sentimentos e emoções, mas não somos as nossas emoções. Elas estão a alterar-se e são contraditórias.
E dado que podemos observar as nossas emoções e muitas vezes dominá-las, é evidente que elas não são o nosso eu. Temos emoções, mas não somos as nossas emoções. Temos uma mente, mas também não somos a nossa mente. Ela é ativa e muitas vezes indisciplinada. Mas podemos controlá-la e dirigi-la. Logo, a mente não é o nosso eu. Temos uma mente, mas não somos a nossa mente. Não somos o corpo físico, não somos o corpo emocional, não somos o corpo mental. Então, o que somos? Mantemos a consciência num ponto central sereno e afirmemos: reconhecemos e afirmamos que somos um centro de autoconsciência pura. Somos um centro de autoconsciência pura. A partir deste centro, somos capazes de observar controlar, dirigir e usar todos os nossos processos psicológicos, os pensamentos, as emoções, o
corpo físico, pois somos o eu. Um centro de vontade e de autoconsciência pura. E com a consciência pura emitimos o som sagrado Om. Om. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar. E que sejamos ajudados a cumprir a nossa parte. E agora, inaudivelmente, vamos pronunciar o som da nossa alma.